Bom dia, meninas! Quarta-feira começando. Vocês estão vendo uma nova versão hoje minha, versão menstruada, com chazinho, querendo ficar mais reclusa, mas assim mesmo que eu vim gravar com vocês, acho que faz parte também, né? Hoje o nosso assunto, ele é um assunto necessário. A gente pincelou um pouquinho lá na primeira semana quando a gente falou de abusos, que a gente trouxe à tona um pouco de história, né, do que a gente pode estar imersa. Mas hoje a gente vai olhar para a parte que é uma parte que a mulher especificamente vive, que é o abuso não só sexual, físico, emocional, né? A gente está num país com alto índice de feminicídio e a gente vive isso de certa forma. Talvez todas nós tenhamos sido abusadas de alguma forma, com uma agressão verbal, uma pequena agressão física, que às vezes parece que não é nada, mas aquilo vai mexendo com a gente e vai deixando o ambiente tóxico. Eu acho que um dos assuntos que mais aparece quando a gente pesquisa sobre abusos e tal, hoje em dia, é sobre o narcisismo. Eu não sei vocês, mas saindo do último relacionamento, eu fui pesquisar muita coisa e infelizmente eu me vi vivendo uma relação muito próxima, né, do que os psicólogos falam. Eu acho que não dá pra gente falar que alguém é narcisista, porque só um psicólogo pode dar esse diagnóstico, e geralmente o narcisista não faz terapia, já é um alerta aí pra gente. Mas o papo aqui não é pra gente olhar pro outro, é pra gente olhar pra gente, né? Por que que eu estou nesse lugar de vítima, de atrair um algoz, de atrair uma pessoa que tem algum transtorno, principalmente o narcisismo? E aí aqui cabe eu falar de uma coisa que me trouxeram e que eu achei muito valiosa, né? Do ponto de vista da espiritualidade, o narcisista mesmo, que ele tem um transtorno, ele é um psicopata, ele é uma pessoa que ele não tem a capacidade de amar, ele finge socialmente que ele ama, né? Então, talvez o que a gente já tenha se deparado por aí não significa que a gente encontrou esse psicopata narcisista. A gente pode ter encontrado sim uma pessoa insegura e imatura com traços narcisistas, que esses traços narcisistas podem estar na gente também. E a gente às vezes reconhece porque também já teve traços narcisistas vivendo. Vou deixar um vídeo do Vital Froze hoje aqui, porque ele fala de narcisismo do ponto de vista da espiritualidade e do que a gente veio viver aqui como experiência. Mas também não é isso que eu quero. O que eu quero aqui hoje é pegar as 13 características do narcisista, do abuso, porque eu acho que engloba muitas outras coisas de abuso de relacionamento, e a gente entender na gente o quão falho a gente estava para às vezes viver 13 características gritantes e não ter percebido, né? Por que que a gente chega num relacionamento com violência física? Quantos sinais antes disso vieram? Por que a gente chega num relacionamento que o cara me trata mal, né? Por anos. O quão dependente eu também tô daquilo que eu não consigo sair, né? Então hoje a gente vai analisar e eu preciso falar que eu tive a ajuda de duas pessoas maravilhosas que estão comigo aqui na minha caminhada, que é a Vanessa Salvador e a Laís, a Laís é bióloga e a Vanessa é terapeuta, professora de yoga, e elas me ajudaram a pensar um pouco em tudo isso. A Vanessa tem uma visão muito interessante, ela trouxe muitas coisas que vão ajudar a gente a refletir sobre essas 13 características. Vamos começar então, o mais famoso que todo mundo fala, né, que é o tal do love bombing, que é quando o cara começa a te encher de muito amor, muito elogio logo de cara no começo da relação. E geralmente a gente se encanta, né? Você fala, nossa, o cara tá encantado por mim, ou nossa, né? Com tantas mulheres, esse cara veio falar isso pra mim. Você pode até desconfiar na hora, mas ali o cara tá insistindo e tá investindo. E confesso que pra mim já aconteceram algumas vezes, e mesmo que às vezes eu fique desconfiada, eu não levava muito a sério o que estava acontecendo ali naquele começo, naquele investimento, né? E eu acho que o que a gente tem que pensar aqui, quando a gente se encanta muito com essa pessoa dando atenção demais, é esse lugar do amor romantizado, né? Da gente esperar e falar, ah, finalmente chegou o cara que é como eu quero.
Será que o homem real, a vida real, o cara, ele é tudo isso logo no começo? Do que ele tá fugindo, que ele também não quer te conhecer? Como assim ele já gostou tanto de você se ele nem te conhece? Entende? Tem que ter essa pergunta, tem que ter essa calma. E aí você vai ver o vídeo dos coach tudo de relacionamento aí, eles falam todos a mesma coisa, fale muitos nãos no começo. Não seja a pessoa que vai se entregar. Não é por puritanismo, não é por falta de... não é por uma questão de, você não é livre, você pode sair com o cara, mas que tipo de relação você quer pra você? Aqui eu tô falando de construir uma relação decente, duradoura. Se você tá querendo só pegação, não é pra você esse vídeo. Aqui eu tô querendo falar com mulheres que estão querendo se olhar com maturidade e atrair relações, sejam profissionais, amorosas, afetivas, com a famílias maduras. Então aqui a gente tá se lapidando nesse lugar, tá? O segundo ponto, que é o tal do stalking, que é o episódio de proteção demais, né? O cara fica querendo cercar onde você vai, o que você tá fazendo, que parece que ele tá querendo te proteger, e às vezes eles falam isso, né, quando você assiste aí os vídeos dos psicólogos, mas na verdade ele tá ali te stalkeando, ele tá vendo ali na vítima, né? Eu não vou entrar muito no quesito do que os psicólogos falam por aí, tem muito vídeo sobre narcisista, mas esse momento é um momento que eles querem saber tanto da sua vida, querem saber tanto os seus caminhos, e eles te escutam muito. Então você se sente muito acolhida, né? Você fala, nossa, o cara quer saber da minha vida, e aí é aí que ele vai pescando todas as suas faltas para depois saber como te manipular, né? E às vezes, gente, essa manipulação inconsciente, não é que ele pensa, alguns sim, mas muitas pessoas que agem dessas formas abusivas, eles só querem a garantia que você vai estar ali agindo do jeito que eles querem. Às vezes não é por mal mesmo. Então, vamos acordar, né? Porque mesmo não sendo por mal, faz mal. E essa segunda coisa, né, do stalking, que existe na gente, né? Por que a gente permite que essa pessoa queira saber tudo da nossa vida? Por que eu tô contando tanto de mim? Por que eu tô me abrindo tanto para quem eu mal conheço? Eu acho que essa é a pergunta que a gente tem que se fazer, né? A Vanessa ainda colocou aqui, meditação vício no drama, que é uma meditação da Patrícia Monteiro, que ela fala disso. Às vezes a gente tá tão também viciada em atitudes da pessoa ficar em cima, de querer saber, que a gente não tá trabalhando nem a nossa individualidade, nem a nossa individuação para falar, cara, eu não quero contar tudo da minha vida para essa pessoa e tá tudo bem. E eu também não tenho que saber tudo da vida do outro, né? Então, o quanto a gente se integra nesses tipos de relações abusivas diz muito sobre a gente. Ah, o cara tá perguntando de mim, também vou poder saber tudo dele, eu tenho o mesmo direito. Né? Será que a gente também não está sendo abusiva? Terceiro, espelhamentos e projeções. Fala muito disso também, né? Da gente se completar, né? Do tanto que nós nos complementamos. E aí tem muito dessa coisa de espelhar e projetar no outro aquilo que você gostaria de viver em você, enfim. Geralmente o cara que tudo que você fala bate muito, combina muito, ou tudo é muito complementar. Será que pode acontecer, né, de você encontrar alguém que tem muitas afinidades, mas a gente tem que tomar cuidado quando a pessoa tá tentando se encaixar demais, ou quando a gente tá tentando se encaixar demais, né? Às vezes o cara gosta de fazer uma coisa, sei lá, gosta de acordar cedão pra ir surfar e você não. E aí você vai e acorda 5 horas da manhã pra acompanhar o cara, só pra parecer que é aquela vida ali, e você tá deixando uma parte sua de individuação de lado também, né? E aí eu acho que o interessante é, quando a gente tá num relacionamento, começar a se perguntar se existem planos pro futuro, né? Eu vou contar aqui sobre o meu término de casamento. Fiquei 8 anos casada com o Rafa e somos muito amigos hoje. O Rafa é o pai da minha filha. E quando a Helena nasceu, a gente fez um trabalho com um cara que era especialista em finanças, pra gente estava organizando a nossa parte financeira, e esse especialista estava ajudando a gente. E eu percebi que a gente não tinha mais planos juntos. O Rafa queria viajar e cumprir sonhos deles, e eu queria os meus. E ali foi uma coisa do tipo, cara, a gente não tem mais planos juntos,
né? A gente já estava virando amigo dentro do casamento, mas isso do planejamento futuro, por pequeno que seja, se a gente estiver namorando uma pessoa, se a gente estiver ficando com uma pessoa que a gente percebe que a gente quer namorar, esse cara vai pedir namoro, esse cara vai fazer planos, esse cara vai te convidar para o próximo final de semana, esse cara... Existe isso. Hoje em dia, né, com essa coisa do ficar e o cara ter acesso a tantas mulheres, pra que e a mulher também, né, não tô falando só de um ou de outro, pra que as pessoas fazem plano se tá ali muito fácil toda hora? Então eu acho que esse planejamento diz muito sobre a real intenção, né? Então a gente tem que ficar muito atenta a isso. Tô falando pra vocês e pra mim também, tá? A quarta coisa do narcisista, né, é o isolamento. Ele quer te tirar, dizem, né, que o narcisista quer te tirar de perto da família, quer você só pra ele. Eu nunca vivi isso, tá? Então, assim, os meus relacionamentos, mesmo que tivessem alguma coisa tóxica acontecendo, nunca aconteceu isso. Eu sempre fui muito livre. Mas pense se em vocês já aconteceu, né, da pessoa começar a falar mal das suas amigas, começar a falar mal da sua família, não querer estar junto com os seus amigos, com a sua família. O meu último relacionamento, na verdade, era o contrário. O meu ex-namorado queria muito ficar com os amigos dele e eu não fazia muito parte disso. Isso me machucava, eu falava isso e não era uma coisa que ele me abraçava totalmente para a vida dele. Eram poucos momentos, assim, que eu tava com um amigo ou outro, mas eu não fazia tanta parte. E, enfim, cada caso vai ser um caso, né? Mas eu acho que quando o cara te tira de perto da família porque ele começa a dominar, é uma coisa pra gente pensar. Aí aqui tem um outro termo que eles chamam que é o future faking, que é quando o narcisista ele já entendeu que você tá na mão dele, né? E aí ele começa a te punir com algumas coisas, com silêncio e agir de algumas formas que começam a não fazer mais sentido. Você fala, ué, cadê aquele cara maravilhoso? Ele já começa a ficar mais frio. E aí a gente começa a perceber que ele começa a falar de coisas que nunca acontecem, né? Ah, tá, um dia a gente faz isso. Ah, meio que fica alimentando uma coisa, mas ele já tá mais distante da relação, né? Esse future faking. E aí eu me pergunto, né? Que lugar que nós estamos, que a hora que a gente percebe que existe algo desse tipo acontecendo no relacionamento, não é um alerta máximo. A hora que a gente começa a se questionar, cadê aquele cara do começo, eu já não saio, né? Porque eu ainda fico, porque eu já tô dependente, talvez. É a hora da gente procurar ajuda, é nessa hora, não a hora que eu completo as 13 etapas, né? Aí tem casos de manipulação financeira, né, que geralmente a pessoa que tá fazendo abuso na gente, ela faz a gente achar que a gente precisa ajudar, né, e de um jeito que a hora que você vê, você tá ajudando. E aí entra essa coisa, nós somos mães do nosso parceiro, a gente precisa ajudar, que lugar que a gente sai de vítima para ser a heroína daquela situação. Então, acho que é uma coisa pra gente pensar também, porque a hora que a gente se põe num relacionamento que a gente fala, eu não vou ser salvadora de ninguém, porque eu me priorizo, eu priorizo a minha família, a minha espiritualidade, eu priorizo a minha espiritualidade, depois a minha e depois o meu companheiro, isso não vai acontecer. Porque eu começo a enxergar que eu preciso de um cara também que esteja alinhado com isso, né? Por mais que você possa, sim, se apaixonar por quem está passando por dificuldades, não acho que... eu me ajudei e ajudei muito o meu ex-marido na época do nosso casamento, e a gente teve um relacionamento muito lindo, né? Eu falo que o meu casamento, ele não acabou, ele se cumpriu. A gente foi casado o tempo que nós precisamos ficar juntos, né, para viver outras coisas. Então se pergunta assim, se essa manipulação não acontece porque você também não tá querendo ser a salvadora. O famoso gaslighting, que é quando o narcisista faz com que a vítima duvide da sua própria sanidade mental, que aí eu acho que é uma coisa que a gente começa a falar, meu, eu tô pirando mesmo, porque isso aconteceu, eu vi isso, eu tô falando e eu tô sendo desvalidada. Aí, se a gente tá inteira, a gente fala, meu Deus do céu, não vou dar mais ibope pra esse tipo de pessoa.
Mas eu sei que dentro de uma relação, quando tem apego, quando tem tudo de coisas que precisam ser trabalhadas ainda, isso é uma coisa muito complicada. Então, quando o gaslight não funciona? Quando a gente não tem apego, não tem projeções na outra pessoa, e aí é a hora da gente estar com aqueles nossos valores bem encaixadinhos. Triangulações, que é quando ele insere alguém no meio para causar insegurança. Uma amiga, né? Ou o que acontecia comigo era nas nossas brigas, que eu falava coisas que o meu ex-namorado não gostava, ele me bloqueava no Instagram. Se eu, por exemplo, comentava que ele tava, poxa, você tá curtindo uma coisa que eu não acho legal, acho desrespeitoso comigo, eu não gosto que você faça isso. Quando eu levava pra ele, ele me bloqueava no Instagram e continuava postando coisas com amigas até pra me ferir, talvez. E aí eu falei, não, isso não tá legal, não tá legal. Depois dessa triangulação, a nona coisa, desvalorização, né? Começa uma coisa de desvalorização, que a gente começa a se sentir desvalorizada, mas porque também existe o referencial do romantismo do começo. A gente sempre tem o referencial do começo. Aí você fala, poxa, mas ele não me tratava assim. Por que ele tá tão frio? Por que ele tá tão estranho? Você começa a se questionar, você fala, o que eu tô fazendo de errado? Por que isso? A hora que você começa a se questionar o que eu tô fazendo de errado, pensando que o outro tem que mudar, eu acho que isso é um grande aprendizado, um grande alerta pra gente talvez pedir um tempo, não ter medo de se afastar, sabe? E entender o que tá acontecendo com você, procurar ajuda sempre. Depois disso, tem a fase do descarte, né? Tratamento de silêncio, depois da desvalorização, tratamento de silêncio, que é a pessoa não conversa, ela não dialoga sobre o que você está trazendo, né? E eu acho que uma relação, se ela não tem diálogo, se ela não tem o outro ouvir o que a gente está propondo, ela não é uma relação, né? É só enquanto ela é um fato manipulado, assim. Depois dessa desvalorização, o tratamento de silêncio, e é horrível, porque você quer conversar, você quer entender o que está acontecendo e a pessoa fica em silêncio, te bloqueia, vai embora, isso é horrível. E depois disso vem a difamação, que geralmente é a inversão de papéis, né? Quando a pessoa começa a falar, mas eu fiz isso porque você fez aquilo. E a hora que você vê, você também tá cobrando, você também, os psicólogos falam muito disso, né? Você entra num ciclo tóxico que você também faz muitas coisas igual ele. Ele também me cobrou, eu também posso, porque ele vai dar permissão para você agir, porque ele ativa também em você as coisas tóxicas que você tem, né? Ninguém é santo numa relação tóxica. Existe toxicidade nos dois, né? Existe a conexão por algo tóxico dos dois. Então, e o tal do hovering, que aí ele sempre volta, porque ele descarta, fica quieto, e de repente ele volta como se nada tivesse acontecido. No meu caso, era sempre puxando para um lado sexual, e aí, como existia muito amor, eu achava que era o jeito que ele sabia se comunicar, e eu ia e deixava me envolver, e a hora que via, entrava num ciclo de novo, até chegar no próximo silêncio, no próximo descarte, e enfim. E aí a pergunta é, ele só volta se a gente permitir que ele volte, né? E voltar, não necessariamente eu preciso bloquear em tudo. Se você tem essa dependência emocional muito forte, eu sugiro que a gente bloqueie em tudo, né? Vai se tratar, vai se cuidar e bloqueie em tudo. Agora, eu acho que a nossa vitória é quando o bloqueio tá na gente. Eu posso ver meu ex-namorado sentadinho aqui fazendo declarações de amor que eu não quero mais esse tipo de relacionamento. Ele pode ter muitas qualidades, mas ele não mudou em 6 meses, ele não mudou em 4 meses, né? As pessoas até acredito que elas mudem, que elas amadureçam quando existe talvez uma essência de bondade naquela pessoa, que ela não seja um psicopata, que ela tenha só traços tóxicos.
Mas não vai ser em pouco tempo, não vai ser do dia para noite, não vai ser em um ano, às vezes, se tem muita coisa para trabalhar. Então, a melhor coisa que a gente faz é focar na gente e seguir a nossa vida focada no que é importante pra gente. Vai doer? Vai. Você estava apaixonada, você estava envolvida. No meu caso, eu saí de um casamento, tava com uma filhinha de 1 ano e 2 meses. Esse meu ex-namorado fez parte da minha família, de ir no aniversário da minha filha de 2 anos, de conviver com a família do meu ex-marido. Ele frequentou minha casa, praticamente morou aqui. A última vez que eu falei para ele sair da minha casa, eu tirei malas dele daqui. Ele já estava aqui sem contribuir com R$ 1 de conta de luz. E a hora que eu vejo, eu tava, não, o trabalho dele é complicado. Eu colocava ele também num lugar ruim, porque eu não enxergava nele o potencial. Então, assim, dos dois lados tinham coisas ruins acontecendo, né? Eu quero um homem que se banque, que minimamente, que se ele está dentro da minha casa, da minha vida, ele queira contribuir com isso, né? Hoje é o mínimo. Então, a gente passou pelas 13 etapas, e eu tô tentando sempre mostrar o lado que às vezes eu não vejo os psicólogos falando tanto, né? O porquê, o que tá tão frágil na gente que a gente tá atraindo esse tipo de relacionamento. Então, acho que o caminho é sempre para dentro. A gente sempre deve olhar para nós, mesmo que a gente vá lá pegar as 13 características para tentar entender se você tá num relacionamento tóxico, se a pessoa que você tá pode ter traços narcisistas, se você tem uma dependência emocional muito forte, isso pode acontecer, nós somos seres falhos, estamos aqui para vivenciar, é normal a gente olhar um pouco pro outro, mas o nosso caminho é olhar pra gente mesmo. E aí, se perguntar, né, os questionamentos espirituais são: os narcisistas, as pessoas com traços narcisistas, estão aqui para nos despertar. Será que nós não fomos essa pessoa em outro momento, até nessa encarnação, em outra encarnação? Não que eu acho que a gente esteja meio que pagando o que fez, não é bem assim, né? Mas a gente sabe que existe a lei do karma. Então, que a gente esteja hoje desperta e bem se trabalhando para nem começar uma relação dessa. O cara, quando vem demais lá no começo, é pra gente desconfiar já, por mais interessada que a gente esteja, né? A gente tem que tomar muito cuidado, a gente tem que estar muito inteira. E os jovens hoje não estão percebendo que eles estão se conectando com um monte de coisa e depois tendo um monte de depressão, porque não condiz com a entrega, não tem dar e receber na mesma reciprocidade, né? Bom, espero que tenha sido esclarecedor esse vídeo. Vou deixar coisas complementares aqui pra gente refletir, né? Aqui é sempre de um ponto de vista de uma mulher jornalista, dança-terapeuta que tá nesse caminho do despertar, trocando com vocês informações. Então, uma boa quarta-feira aí, e a gente tá indo rumo pro nosso final do nosso Despertar da Primavera. Um grande beijo.